Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a história do câmbio e como ele funciona. Esse componente complexo com muitas engrenagens é um instrumento essencial para o uso do veículo. Conheça no vídeo os tipos mais comuns e como funcionam. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho, pois toda semana tem vídeo novo. Então vambora! A caixa de marchas, ou câmbio, tem a função de fazer o veículo se movimentar gradualmente de acordo com as necessidades. Se precisa subir um morro, uma marcha mais pesada terá de ser aplicada para ganhar mais força e superar o obstáculo. Se estiver numa pista reta, mais velocidade necessária, então uma marcha mais leve terá utilidade. Uma caixa de marchas intermedia a força e potência que o motor transmite para as rodas. E é uma peça que praticamente evoluiu junto com o veículo terrestre. Os primeiros automóveis a serem comercializados na história tinham motor traseiro, e a força era transmitida por corrente, tendo uma única marcha. Pagnard Levasseur foi uma fabricante francesa de automóveis fundada em 1887 e no ano de 1891 fizeram o primeiro carro com design inteiramente criado pela empresa e usaram o chamado Système Pagnard, onde o veículo de 4 rodas tinha motor dianteiro e tração traseira. Para isso se tornar possível, a empresa desenvolveu uma caixa de marchas para intermediar o motor e a força para as rodas traseiras, assim nascendo o câmbio de marchas. O câmbio de 3 marchas de Pagnard Levasseur tinha um mecanismo meio complicado, pois o engate entre uma marcha e outra tinha de ser calculado entre a aceleração e a troca de marchas para que as engrenagens girem na mesma velocidade e ocorrer o engate. Caso contrário, elas não encaixariam e a marcha desejada não entrava. E por vezes, mesmo achando o tempo certo de troca, a marcha não entrava de maneira suave. Esse tipo de câmbio ficou conhecido como caixa seca. A fim de resolver o problema, o engenheiro norte-americano Earl Avery Thompson inventou em 1918 os anéis sincronizadores, que tornaram a troca de marchas menos complexa, além de agilizar o procedimento, proporcionando melhor desempenho. Apesar dos benefícios, as montadoras não se interessaram a princípio e ele teve que persistir bastante, até que a empresa Cadillac Motor Car Division se interessou no projeto e o contratou para trabalhar na empresa. Em 1928, após alguns anos de aperfeiçoamentos, a caixa de marchas sincronizadas ficou pronta e passou a equipar os carros da Cadillac e LaSalle. No entanto, muitos veículos continuaram a usar caixa seca até os anos 50, quando a popularidade das caixas sincronizadas aumentou. Porém, a primeira marcha ainda continuava seca. Em 1952, a Porsche fez o primeiro carro a vir com caixa completamente sincronizada desde a primeira até a última marcha, o modelo 356. Mas como que a caixa manual de marchas funciona? Para o exemplo, vamos explicar o funcionamento de uma caixa das antigas com 3 marchas mais ré. Por dentro do câmbio, há basicamente 3 eixos, o que vem do motor, o eixo que interligará o cardan e transmitirá força, também chamado de eixo primário, e o contra-eixo, também chamado de eixo fixo. No eixo vindo do motor, tem uma engrenagem que se interliga ao eixo fixo. No eixo primário, há engrenagens que correspondem às marchas. Cada uma tem um tamanho para diferentes relações. Quando está em ponto morto, a maioria das engrenagens estão girando livremente. Nesse caso, não há transmissão de força alguma. A engrenagem da primeira marcha é maior, enquanto que a que está no eixo fixo é menor, pois aqui o intuito é colocar o carro em movimento, já que a massa a ser puxada é muito grande. Quando a alavanca de câmbio aciona a primeira, aciona o varão de engate e garfo correspondente. O garfo empurra o anel sincronizador, que aciona a engrenagem da primeira, e isso faz girar o eixo primário e movimenta as rodas. Para engatar a segunda, o garfo solta o anel, que prende a primeira marcha, e joga para a engrenagem da segunda, cujo tamanho é menor que o da primeira, mas a engrenagem do contra-eixo é maior, então há menos força nessa marcha do que na anterior. Para o engate da terceira, a força é passada diretamente do eixo do motor ao eixo primário. A engrenagem da terceira é ainda menor que as outras, no entanto, a do contra-eixo é a maior de todas. A força corre direto entre o eixo do motor e o eixo primário, sendo assim, a rotação do motor é passada à mesma velocidade ao eixo primário. Para engatar a ré, existe uma engrenagem que inverte a rotação do eixo primário. Quando o anel o aciona, essa engrenagem faz o eixo primário girar para o lado oposto. No contra-eixo, há uma engrenagem bem pequena, mas a engrenagem que a liga é maior e é chamada de engrenagem louca. Com o conjunto funcionando, a relação da ré é muito curta,
ela tem mais força do que todas as outras marchas. Outra peça fundamental para o funcionamento devido do câmbio é a embreagem. A peça é responsável por transferir a força do motor para a caixa de câmbio. Ao trocar a marcha, é necessário cortar temporariamente o fluxo de força do motor, então a embreagem entra em ação. A peça possui um disco feito de material de alta fricção nos dois lados, e esse disco fica no volante do motor, também chamado de volante de inércia. O eixo do câmbio é conectado diretamente ao disco, e outro componente da embreagem é a placa de pressão, que possui molas de acionamento, e ainda existe a mola do diafragma, que fica entre a placa de pressão e a tampa do conjunto. Quando o diafragma é pressionado, as molas puxam a placa de pressão e a potência do motor não é mais passada para o câmbio, possibilitando a troca de marchas. Graças ao câmbio, as indústrias puderam desenvolver veículos cada vez mais velozes, explorando as relações das engrenagens do câmbio e do diferencial. As caixas de 4 e 5 marchas surgiram nos anos 50, sendo que as de 5 velocidades eram mais usadas em caminhões ou carros de alto desempenho. Até os anos 70, as caixas de 4 marchas eram as mais populares, sendo que as de 5 começaram a ganhar força nos anos 80. O primeiro automóvel com câmbio de 6 marchas foi o Alfa Romeo 33 Stradale de 1967. Porém, a popularidade dessas caixas só teve em esportivos a partir dos anos 90. Tem quem prefere não ter que se incomodar com trocas de marcha, existindo as caixas automáticas, onde as trocas são feitas sozinhas, de acordo com o regime do motor. Esses câmbios são os favoritos dentre os clientes do mercado de luxo e no mercado norte-americano corresponde a incríveis 96% dos automóveis produzidos no país. A transmissão automática surgiu poucos anos depois da criação do câmbio manual. O primeiro de que se tem notícia é do americano Thomas Sturtevant, criado em 1904, que apresentou o chamado câmbio de carruagem sem cavalos. Porém, demoraram muito tempo para fazer um câmbio automático com produção em série. A corporação AG Vulcanstetten era uma empresa alemã que atuava no ramo estaleiro e construção de locomotivas. Em 1924, desenvolveram uma caixa de câmbio automática de 2 marchas, com engrenagens planetárias e solar, além do conversor de torque. Apesar de ter sido somente um protótipo, serviu de inspiração para desenvolver o primeiro câmbio automático produzido em larga escala, sendo que o mesmo Early Thompson que inventou os anéis sincronizadores ajudou no desenvolvimento da caixa automática. Baseados no projeto alemão, os engenheiros da GM terminaram de desenvolver o câmbio automático, que foi batizado de Hydra-Matic Drive. Os primeiros carros a serem fabricados com esse câmbio foram os Oldsmobile Série 60 e 70, de 1939. A caixa tinha 4 marchas mais ré. Em 1947, a Buick lança o câmbio Dynaflow, que foi o primeiro a vir com conversor de torque parecido com os que existem hoje. Apesar de ter somente 2 marchas mais ré, a nova tecnologia, aliada ao Hydra-Matic, fez surgir nos anos 60 a melhorada e lendária caixa Turbo Hydra-Matic, ou simplesmente TH. Apesar do câmbio automático ter o mesmo princípio da caixa de marchas manual, por dentro suas engrenagens são bem diferentes. Como exemplo, vamos pegar uma caixa simples de 3 marchas. A conversa entre o motor e uma caixa automática não é feita com embreagem como no câmbio manual, mas sim com conversor de torque. No câmbio, há uma bomba de óleo que joga o fluido dentro desse conversor. Nele há um conjunto de ventoinhas e até uma turbina, onde o óleo é jogado de um lado para o outro em alta pressão. Além da turbina, há uma ventoinha maior chamada de impeller e outra ventoinha menor chamada de extrator. No ponto morto ou freado, o impeller gira, mas a turbina fica imóvel. Quando se acelera, tanto a turbina quanto o impeller giram, sendo que um joga óleo para o outro girar. Em baixas rotações, onde necessita mais torque, o impeller irá girar mais que a turbina, e quanto maior for a velocidade, mais a turbina vai trabalhar, chegando a quase os mesmos regimes de giros do impeller. Já na caixa automática não temos o contraeixo como num câmbio manual, só tendo um único eixo. As suas engrenagens existem um conjunto de satélites ou planetárias e a engrenagem solar, que está ao centro ligada ao eixo principal. Essas engrenagens ficam dentro de cubos dentados,
Geralmente, esses cubos ficam responsáveis por 2 marchas. Fora desses cubos, há um conjunto de discos dentados que vai segurar determinado cubo e assim fazê-lo trabalhar em determinadas marchas. Quando se está em ponto morto, todos os cubos com suas engrenagens solares e planetárias giram. Ao colocar em drive, o conjunto de discos dentados vai segurar o cubo responsável pela primeira marcha e os outros cubos continuarão girando livremente. Na primeira marcha, os discos dentados irão segurar mais a engrenagem anelar, que fará satélites ou planetárias girarem. Nessa caixa de 3 marchas, a segunda e a terceira estão juntas. Repare que o cubo da primeira nesse câmbio continua engrenado. Então a segunda marcha seria o cubo da primeira totalmente pressionado, mais o cubo da terceira parcialmente pressionado. Isso significa que a engrenagem anelar da terceira marcha gira mais livremente. Já a terceira marcha, o cubo onde fica a terceira é pressionado totalmente. Assim, as 2 engrenagens anelares estão seguras e as planetárias de ambos cubos estão rodando. O pressionamento e afrouxamento dos discos dentados e as trocas de cubos são feitas por válvulas reguladoras e governadoras. Quando se engata ré, há um cubo num conjunto de planetárias e solares que fazem a rotação inversa e o carro vai andar para trás. Quando se aciona o park, há um bloqueio mecânico da transmissão próximo ao final da caixa, no lado que a transmissão repassa a força para as rodas. Um pistão de acionamento hidráulico prende o movimento das engrenagens do câmbio. Dessa forma, o carro ficará parado e seguro sem risco de andar sozinho. Em 1966, a GM lançou o Oldsmobile Toronado, que foi o primeiro carro de série com câmbio automático e tração dianteira. Mas foi só depois que ocorreu a crise do petróleo de 73 é que a popularidade dos veículos com tração dianteira e câmbio automático começou a aumentar, porque essa configuração torna os automóveis mais leves e, consequentemente, mais econômicos. Com isso, o design das caixas de marchas passou por mudanças para caber no cofre juntamente com o motor. E também surgiram os automáticos com a última marcha em overdrive ou sobremarcha, que seria uma marcha de relação mais longa, cuja intenção é a economia de combustível. Essa marcha faz a rotação do motor cair, tornando-o mais elástico. Isso também se traduz em conforto na rodagem, pois o veículo fica mais silencioso e com a rotação mais baixa. Mas ainda existe uma espécie de caixa automática que tem marchas infinitas, pois sua relação é muito variável. Sim, isso é possível graças ao câmbio CVT, que é chamado aqui no Brasil de transmissão continuamente variável. A origem desse câmbio é mais antiga do que a própria indústria automotiva. Milton Reeves trabalhava numa serraria em Columbus, no estado de Ohio. Naquela época, não havia um modo de controlar a força e a velocidade da serra que funcionava por acionamento de polias, e isso fazia a madeira partir, causando muito prejuízo. Então, após estudar a situação, Reeves inventou no ano de 1879 a transmissão variável de velocidade. A máquina era dotada de 2 polias que eram abertas e fechadas de acordo com a vontade do operador. Assim era possível controlar a velocidade da serra. A invenção tornou Reeves famoso e, com a ajuda de sua família, fundou a Reeves & Company. Milton sempre foi muito fã de veículos e ele acabou fazendo um automóvel equipado com essa transmissão variável que havia inventado, sendo o primeiro automóvel do mundo a vir com um câmbio CVT. No decorrer das décadas, teve muitas empresas que se interessaram nessa transmissão e acabaram fazendo protótipos, inclusive motocicletas. Após a Segunda Guerra Mundial, a companhia de caminhões holandesa DAF decidiu criar automóveis para sobreviver nos tempos de pós-guerra. Um dos fundadores da companhia, Ruby Van Doorn, decidiu desenvolver seu próprio câmbio variável e criou o Variomatic, que foi apresentado em 1958. O câmbio era robusto, confiável e de manutenção fácil, que acabou fazendo muito sucesso. As correias eram o calcanhar de Aquiles, pois se desgastava rapidamente, demandando manutenção constante, porém sua troca era fácil. O Variomatic atuava com 2 polias, sendo que uma trabalhava em cada roda. Com o passar das décadas, o câmbio foi sendo aperfeiçoado, chegando até a caixa como conhecemos hoje. A cinta do mecanismo ainda é o maior tabu, mas com o aperfeiçoamento, atualmente essas cintas são bem resistentes, mas esse tipo de câmbio exige maior manutenção em relação a um câmbio manual ou um automático convencional.
Mas como esse câmbio funciona? Existem basicamente duas polias interligadas por uma correia de aço especial. Essas polias se movem abrindo ou fechando dependendo do uso. Dessa forma, as relações de marcha mudam variavelmente. A vantagem é que o motor sempre vai trabalhar de maneira progressiva e linear, sem quedas de rotação tão comuns nos outros câmbios. A outra vantagem é que é bem menos complexo que os outros câmbios, já que possui menos peças. Nesse câmbio, há um cubo com engrenagens solar e planetárias, que podem mover tanto para frente quanto para trás. Em drive, todo o mecanismo se move como uma unidade, e quando se aciona ré, os discos dentados segurarão a engrenagem anelar e as planetárias vão girar do lado inverso. O mais curioso é que nos antigos DAF, ele desenvolvia a velocidade máxima em marcha ré tão rápido como se estivesse andando para frente, tanto que chegou até existir corridas e carros DAF em marcha ré. Uma das desvantagens do sistema é que ele não suporta muito torque, culpa da sua cinta, mas o mercado de tratores achou vantajoso desenvolver um câmbio de marchas infinitas, e cada empresa desenvolveu o CVT à sua própria maneira, porém com o uso de engrenagens hidráulica ao invés de polias. Após muitos anos de pesquisa, a fabricante alemã de tratores Fendt apresentou em 1995 o Vario Transmission. Já que o câmbio é dotado de bombas hidráulicas móveis que substituem o frágil sistema convencional. O sistema é composto por duas bombas hidráulicas, também chamadas de hidrostáticas, que se movem para os lados, podendo aumentar ou diminuir a velocidade em que gira as engrenagens. Uma bomba joga óleo para a outra, reproduzindo um movimento variável, dependendo da ação do tratorista. O movimento da engrenagem aumenta ou diminui a velocidade dependendo do movimento da bomba. Após o grupo AGCO comprar a Fendt em 1997, as fabricantes integrantes do grupo também passaram a usar essa transmissão. A Vario da Fendt se provou muito confiável, sendo que a empresa já vendeu mais de 100 mil tratores com essa transmissão. Porém, no ramo de máquinas pesadas, o câmbio manual ainda domina, assim como na indústria de automóveis. Até os anos 90, todos os grandes superesportivos vinham com câmbio manual. Mas aos poucos, a tecnologia do automobilismo ganhou preferência e esses câmbios foram gradualmente trocados por semiautomáticos com troca de marchas atrás do volante, que provaram ser mais rápidos que os câmbios manuais. Após a General Motors ter desenvolvido o iDrive-Matic, as concorrentes norte-americanas tentaram encontrar meios alternativos de melhorar a experiência ao volante, e a Hudson apresentou em 1942 a caixa Drive Master, que era um equipamento opcional para o modelo Commodore. O câmbio, que tinha 3 marchas, usava um sistema de embreagem servo-controlado a vácuo, sendo que o motorista poderia guiá-lo da maneira convencional, pois o carro tinha um pedal de embreagem, mas também poderia trocar as marchas sem o uso do mesmo ou ainda deixá-lo fazer as trocas automaticamente. Com o passar das décadas, muitas empresas desenvolveram o câmbio semiautomático, até que nos anos 80, a Ferrari decidiu desenvolver um câmbio do tipo para o seu carro de Fórmula 1 para a temporada de 1989. A empresa apresentou o 640, dotado com essa transmissão que tinha 7 marchas, cujas trocas eram feitas pelas borboletas de trás do volante. A vantagem é que o piloto não precisava tirar a mão da direção para fazer a troca. Logo, esse carro se tornou muito competitivo. E com o passar dos anos, todas as equipes de Fórmula 1 passariam a usar esse tipo de câmbio. O primeiro modelo de rua a vir com as famosas borboletas atrás do volante foi a F355 de 1997, que ganhou a denominação de F1 para diferenciar do modelo convencional. Com o passar do tempo, não só a Ferrari, como as outras montadoras passaram a oferecer esse tipo de câmbio para os automóveis, mesmo que muitos deles não sejam esportivos. Esses câmbios possuem uma central eletrônica que ativa bombas hidráulicas do atuador de embreagem e atuador de transmissão, que trabalham juntos para trocar marchas. Isso dispensa o uso de embreagem. Apesar do câmbio ser capaz de fazer trocas de marcha automaticamente, suas engrenagens internas se assemelham ao câmbio manual. Nos carros esportivos, as trocas de marcha atrás do volante conquistou o público de tal maneira que todas as principais fabricantes de carros esportivos do mundo têm seu próprio modelo. A princípio, as trocas de marcha não eram tão rápidas quanto um câmbio manual, mas com o aperfeiçoamento da tecnologia, suas trocas são muito mais velozes, tendo desempenho superior à caixa tradicional.
Correndo atrás de trocas de marcha cada vez mais velozes, adotaram o uso do câmbio de dupla embreagem. Na verdade, o conceito desse câmbio é bem antigo, sendo que o engenheiro francês Adolphe Quegres criou o câmbio em 1939. Ele pretendia desenvolver para o Citroën Traction Avant, mas ele ficou sem dinheiro para prosseguir com as pesquisas. Quegres morreu pouco tempo depois, em 1943. No entanto, suas ideias foram desenvolvidas pela corporação inglesa Smiths Industries and Roots, que desenvolveu o câmbio nos anos 50, sendo que o primeiro carro de série a vir com o câmbio de dupla embreagem da Smiths foi o inglês Hulman Minx, de 1961. O começo humilde num sedã inglês comum e comportado mudaria de ares com o passar das décadas, sendo que a Porsche desenvolveu seu câmbio para o lendário protótipo de corridas 956. O câmbio ganhou a denominação de PDK, ou Porsche Doppelkupplungsgetriebe, cuja tradução é câmbio de dupla embreagem da Porsche. Audi também desenvolveu um câmbio semelhante no Sports 4 S1, que disputava o insano Rally Grupo B. O primeiro carro a ser fabricado com um câmbio DCT moderno foi a versão esportiva do Golf, denominada de R32, que começou a ser produzido em 2003. Agora, como esse sistema funciona? Ele possui dois eixos primários, sendo que um é para as marchas pares e ré e outra para as marchas ímpares. As engrenagens são semelhantes ao do câmbio manual. Na embreagem, há dois sistemas, um para cada eixo primário, que tem funcionalidade semelhante ao conversor de torque automático, cujo acionamento se dá por discos dentados. Quando a marcha ímpar está engatada, a par já fica pré-engatada, apenas esperando o sinal da mudança. Isso se resume num funcionamento suave e agilidade na troca de marchas. Por isso que é muito usado em veículos de alto desempenho. Atualmente, a maior parte dos carros mais velozes do mundo usa o sistema de dupla embreagem, como os suecos da Koenigsegg. Atualmente, o câmbio manual ainda é o mais fabricado no mundo, mas essa tendência está mudando graças a todas as tecnologias que visam conforto, economia de combustível e segurança. Até setores mais tradicionais, como a indústria de caminhões, aderiram às tecnologias da automação do câmbio, sendo cada vez mais raros virem caminhões médios e pesados com caixa manual. Antigamente, os automáticos tornavam os carros mais beberrões, mas a tecnologia de múltiplas marchas e outros aprimoramentos tem feito deles veículos muito econômicos. O câmbio deve ser bem cuidado, trocando seu óleo de acordo com a recomendação do fabricante, já que todas as engrenagens precisam ser banhadas em óleo para funcionar corretamente. Caso contrário, pode estar sujeito a uma quebra, que pode ser uma catástrofe não só para a mecânica em si, como para o seu bolso. E então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Espero que tenham entendido e gostado. Eu peço para que deem um like no vídeo e compartilhem. E eu me despeço com uma troca de marchas à moda antiga. Até logo e fique com Deus!